Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barrado de número 143. Eu fiz ele aqui na cor branca. Eu fiquei aqui com um total de 4 desenhos aqui, né? 4 motivos de tulipa. Então, ficou desse jeito, ficou bem bonito. Então, agora eu vou passar algumas informações deste barrado para vocês. Então, pessoal, o meu pano aqui é um tamanho de 50 por 70. Eu fiquei com um total de 4 motivos. Trabalhei aqui por 16 carreiras de ida e volta, né? Trabalhando direito avesso, até aqui assim. E a partir da 17ª carreira em diante, que dão aqui um total de 8 carreiras, eu trabalhei motivos separados, certo? Então, no total aqui, eu fiquei com 24 carreiras. Este trabalho aqui, ele é múltiplo de 16 mais 1. Então, eu trabalhei aqui, ó, 16 caseados para dar um motivo, mais 16 caseados para outro motivo, 16 caseados para mais um motivo, 16 caseados aqui para mais um motivo, e aqui, ó, eu preciso de um caseado no finalzinho para as extremidades do trabalho ficar igual, tá bom? Para elas ficarem bem iguaizinhas aí. Então, aqui, este barrado meu, a largura dele, eu fiquei com um total de 13 centímetros, porque eu fiz com uma linha de tex 151 100% algodão. Se você trabalhar com um tex maior, ele vai ficar mais largo aqui, tá bom? Pessoal, eu utilizei então aí 4 vezes 16 caseados, fiquei com 64 mais 1, aqui eu utilizei 65 caseados no total para um pano de 50 por 70, ok? Então, eu convido a vocês aí a ficar para a aulinha de hoje, né? E se você gostou da proposta de aula de hoje, eu peço para vocês se inscrever no canal, deixar aquele like, aquele joinha, compartilhar os vídeos e na hora da sua inscrição, ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube, certo? E lá no Instagram, né, nas redes sociais, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazendo aqui para o canal, tá, pessoal? E referente a material, aqui abaixo do vídeo no box de informações, vou deixar a relação de tudo que eu utilizei para fazer este trabalho, certo? E deixe também aqui abaixo do vídeo seu comentário, terei o maior prazer de ler, né? E se você quiser deixar alguma sugestão de trabalho, é só deixar aqui a sua pergunta, a sua sugestão escrita aqui nos comentários ou lá no Instagram. Também você pode deixar lá para mim alguma foto, alguma dúvida que você tiver em relação a algum vídeo que eu trouxe aqui para o canal, certo? Então, pessoal, hoje seriam essas informações que eu queria passar para vocês. Espero que vocês aproveitem a aula. Dúvidas é só me procurar aí no WhatsApp, lá no Instagram, aqui abaixo do vídeo, que eu terei o maior prazer em responder para vocês, tá bom? Então, eu vou organizar aqui a minha mesa
e eu já volto para a gente começar a fazer este lindo barrado. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. Meu caseado é separado por 2 correntinhas. Se você ainda não consegue fazer um caseado aí para os seus trabalhos, vou deixar aqui em cima o card de como fazer o caseado, certo? Na versão destro e canhoto. Assiste lá esta aula, treina bem para fazer o caseado, depois você volta aqui para fazer o nosso barradinho de hoje. Esta fica a dica aí para vocês. Então, vamos subir aqui 3 correntes, mais 2 pontos altos aqui dentro do caseado e 1 na base. Então, este será o nosso cantinho de borda, sempre com 4 pontos altos. Daqui para frente, vamos fazer 2 correntes e um ponto alto aqui no ponto de base do caseado, ó, 2 correntes e ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Então, vamos fazer a nossa primeira carreira, tudo de quadradinho vazio, e no último caseado lá da outra ponta do pano de prato, vamos colocar 4 pontos altos. Então, nós vamos ficar assim, por toda a extensão do pano. Fiz então, pessoal, quadradinho vazio em todos os caseados de base, aqui no finalzinho, ó, igual eu expliquei, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subir 3 correntes. E aqui eu vou fazer uma vez com vocês a vira do nosso trabalho, depois vocês vão fazer tudo da mesma forma, tá? Quando chegar de uma carreira para outra. Então, aqui a gente coloca mais 3 pontos altos. Ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. Agora, vamos fazer 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto. 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui os meus 7 quadradinhos vazios. Vou preencher aqui o próximo quadrado de base com 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Então, fiquei com 4 pontos altos. Agora, pessoal, vamos colocar um total de 15 quadrados vazio. Então, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, por 15 vezes. Então, pessoal, aqui nós começamos com a vira 4 pontos altos, 7 quadrados vazio e aqui 4 pontos altos. Aqui é onde vai ser o motivo da flor, tá? Aqui ficaram 15 quadradinhos vazio, 4 pontos altos, 15 quadrados vazio, 4 pontos altos, 15 quadrados vazio, 4 pontos altos, e aqui no final terminamos com 7 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, virem o pano. Já façam aí o cantinho de borda, como eu expliquei aqui na carreira anterior, né? Façam mais 3 pontos altos depois que virar o pano. E aqui eu adiantei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos colocar um total de 7 pontos alto. Se eu não mencionar, sempre dentro dos quadradinhos de base eu coloco 2 pontos altos e um na base para fazer a distribuição dos pontos. Então, aqui eu fiquei com 7 pontos alto. Vou fazer aqui 2 correntes e aqui eu fecho um ponto alto. E meu quadrado vazio sempre será de 2 correntes. Aqui eu completo, ó, um total de 4 pontos altos. O restante aqui dos pontos de base. E mais um quadradinho à frente aqui. Então, eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto aí, tá? E do lado oposto, a gente tem que fazer também um quadrado vazio e colocar os 7 pontos altos.
Então, pessoal, aqui nós fizemos os 7 pontos altos, distribuído aqui em 2 quadradinhos de base. Aqui eu fiquei com 7 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui eu fiz os outros motivos para vocês olharem, ó, 7 pontos alto, quadrado vazio, aqui deu 10 pontos alto, quadrado vazio e 7 pontos alto. Então, aqui já é tudo repetição, 7 quadrados. Aqui a repetição da nossa flor, 7 quadradinhos, a repetição da nossa flor, e aqui no finalzinho ficamos com 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntinhas, virei o pano e já fiz o cantinho de borda em mais 3 pontos altos, e também já fiz aqui mais 3 quadrados vazios. A partir daqui, nós vamos continuar o trabalho. Eu preciso de mais um quadradinho, então eu faço 2 correntes e conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. E vamos fazer tudo aqui a base de ponto alto, inclusive os quadradinhos aqui vazio, eu coloco 2 pontos altos. E aqui nós vamos colocar tudo de ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com 22 pontos altos. Eu tenho que fazer mais um quadradinho aqui. Depois dos 22 pontos altos, me sobraram 3 pontos de base, eu fecho um quadrado. 2 correntes, agora eu preciso de 9 quadradinhos vazios. Voltando aqui na explicação, começamos com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 22 pontos altos. Aqui eu tenho 9 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9, e aqui já é uma repetição, tá? Coloquem novamente 22 pontos altos, 9 quadrados vazios, 22 pontos altos. 9 quadrados vazios e 22 pontos altos. Aqui o final, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a quinta carreira, subam 3 correntes, vira o pano, já façam o cantinho aí do pano, que são mais 3 pontos altos. Então, aqui eu também repeti na vira, mais 4 quadradinhos vazios. E aqui, pessoal, agora é repetição da quarta carreira, que nós vamos colocar novamente 22 pontos alto, aqui 9 quadradinhos vazios, 22 pontos alto. Então, prestem atenção agora que eu vou fazer um pedido para vocês. Então, a carreira de número 5, 6, 7 e 8, nós vamos repetir todo este padrão aqui que nós acabamos de aprender, tá? Então, será aí a carreira de 5, 6, 7, 8. Serão 4 carreiras de repetição, certo? Então, eu vou fazer o meu aqui. Qualquer dúvida é só voltar aqui na quarta explicação, porque da quinta até a oitava carreira é tudo repetição, tá bom? E os cantinhos não mudam, sempre nas viras, né? Vocês façam 3 correntes, mais 3 pontos altos e façam os 4 quadradinhos vazios. Eu vou fazer o meu aqui, tá? No total aí nós vamos ficar com 5 carreirinhas desta aqui, tá? Então, eu já fiz uma por completo, estou fazendo a próxima aqui, tá? Então, no total aqui são mais 4 carreiras que nós temos que fazer. Quando eu voltar, eu já venho na oitava carreira aqui, tá? A gente só tá contando aqui na questão da repetição dos pontos, tá, pessoal? Mas quando eu voltar lá, faltando, né, as 4 carreiras aqui, eu já vou estar na oitava carreira aqui do barrado por inteiro, tá bom? Então, façam de vocês, que eu já volto, vou mostrar. Aí, para quem não entendeu, né, olhando o trabalho, vai saber o que tem que ser feito, tá? Mais um pouquinho eu já volto com as carreiras prontas. Voltei, pessoal, então aqui eu trabalhei
carreiras de repetição. Nós tínhamos feito aqui a quarta carreira juntos, começamos a quinta e eu fiz mais, no total aí, 5 carreiras, né? Eu pedi para repetir 1, 2, 3, 4, que a base aqui seria a quarta carreira para repetir, né? A quinta, a sexta, a sétima e a oitava carreira. Então, aqui foi tudo repetição, ó, os cantinhos ficaram todos iguais, o meio aqui com 9 quadradinhos, ó. Então, aqui eu tenho 4 tulipas. Isso aqui é uma flor de tulipa que vai se formar. Então, se você ficou com dúvida na explicação para chegar até a oitava carreira, para um pouquinho o vídeo, né? Volta no bloco anterior e assista a explicação aqui da distribuição dos pontos, tá? Apenas a partir da quarta carreira aqui, nós repetimos para a quinta, sexta, sétima e oitava carreira, todos os pontos que estão pedindo de base aqui, certo? Vamos então, pessoal, começar a nona carreira. Aqui eu terminei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Subi 3 correntinhas, virei o pano, já fiz 3 pontos altos. E já fiz também aqui apenas um quadradinho vazio separado por 2 correntinhas. Agora a gente vai precisar colocar aqui um total de 7 pontos altos aqui. Então, eu tenho 2... Fiz 7 pontos altos, lembrando que dentro do quadradinho a gente coloca 2 pontos altos, tá? Para fazer a distribuição. Então, eu fiquei com 7. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntes e um quadrado vazio. 2 correntes, eu conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um quadrado vazio. Agora, nós vamos preencher pontos altos aqui. Eu já tenho 2, 3. Fiquei com 16 pontos altos, faço 2 correntes aqui no terceiro ponto de base, ponho um ponto alto, 2 correntes e fecho mais um quadradinho vazio. Igual o lado oposto aqui, nós também temos que ter 7 pontos altos. Então, aqui fizemos 7 pontos altos. Trabalhamos aqui 3 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui já é uma repetição, pessoal. Aqui eu coloquei 7 pontos altos, igual aqui no início. Fiz aqui um quadrado vazio, 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu fechei outro quadradinho vazio. Coloquei aqui os 16 pontos altos, 2 quadrados vazios e 7 pontos altos. Então, assim, eu fui fazendo a carreira de número 9. Chegando aqui no finalzinho, nós terminamos, né, com os 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntinhas. Virem o pano e façam aí mais 3 pontos altos. Pessoal, aqui eu repeti o quadradinho de base, aqui 2 correntes de separação, e trabalhei aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, total de 7 pontos, igual aqui embaixo, tá? A partir daqui, a gente vai continuar o trabalho. Aqui nós estamos na carreira de número 10. Nós temos que preencher mais um quadradinho aqui, então no total aqui a gente fica com 10, tá? Então a gente já praticamente está terminando o corpo da flor e aqui já são as folhas que nós estamos começando a fazer, certo? Então fizemos aqui os 10 pontos altos no total, faço 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e vamos colocando ponto alto aqui sobre ponto alto, até ficar faltando 3 pontos de base sem fazer. Fiquei com 10 pontos altos, faço 2 correntes, ó, no terceiro ponto de base eu faço um quadrado, um ponto alto para fazer um quadrado vazio.
duas correntes, ponto alto e fecho o quadrado vazio. Então, a gente tem que repetir igual o lado oposto, né? Então, aqui também nós temos que colocar 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 3. Então, pessoal, aqui, conforme a explicação, colocamos um total de 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 3 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. E aqui já começa a repetição, igual aqui o início do trabalho, tá? Com 10 pontos altos, um quadrado vazio. Aí eu fiz aqui o ponto alto, duas correntes. No terceiro ponto de base aqui, ó, eu coloquei um ponto alto e mais 9 pontos aqui. Então, eu tenho 10 pontos aqui. Aí, fechei os quadradinhos, conforme eu expliquei no bloco anterior. Mais 10 pontos altos. Aqui é tudo repetição já da carreira de número 10. Então, aqui terminamos, né, com os 10 pontos altos, 2 quadrados vazio e 10 pontos altos. Aqui um quadrado vazio, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, já virei o pano, já fiz 3 pontos altos e também já fiz um quadradinho vazio, tá? A partir daqui, vamos continuar o trabalho. Vamos agora fazer 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E vamos fazer, pessoal, todos esses pontos de base até fechar esse quadradinho aqui, tá? Então, eu já tenho um ponto ali, o segundo. Fiquei com 10 pontos alto, faço 2 correntes, um quadrado aqui vazio. 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto, o segundo aqui, um para cada ponto de base, eu tenho que ficar com um total de 4, assim. Agora, a gente tem que repetir igual o lado oposto, fazer 2 quadradinhos vazio aqui, sempre 2 correntes, tá, pessoal? Se eu não falar aqui no momento, sempre 2 correntes para fazer o quadrado vazio. Agora, a gente tem que repetir 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Então, pessoal, aqui nós colocamos um total de 10 pontos altos. Aí, faltando aqui, ó, exatamente 3, eu fiz 2 correntes, um ponto alto para fechar um quadrado vazio. Então, aqui na divisão, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mesma situação aqui do início, tá? Vocês vão fazer 2 correntes no terceiro ponto de base, vão colocar um ponto alto e a partir daqui vão colocar 10 pontos altos, que é a repetição do que acabamos de fazer aqui, tá? Então, aqui são as folhas da tulipa. Então, aqui é tudo repetição que nós fomos fazendo. Aqui é a divisão com 5 quadradinhos, aqui 10 pontos altos, 2 quadrados, vazio aqui, 4 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. A gente veio fazendo até o finalzinho aqui do trabalho, que também terminamos com 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas também, tá, pessoal? Ó, então, ficou assim o nosso canto. Agora, aqui eu preciso de mais um quadrado, então eu faço 2 correntes, sempre no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto para fechar aqui um quadrado vazio assim. Agora, novamente, eu tenho que colocar 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 3. Até aqui eu fiquei com 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que preencher um quadradinho de base. Fiquei aqui com 10 pontos altos. Aqui, pessoal, o meio, que é o talinho, né, da nossa flor, ó, eu fiz 2 correntes ponto alto, aqui eu tenho que colocar todos os pontos de base. E do lado oposto da florzinha, também, ó, primeiro a gente faz 2 correntes, um quadrado vazio,
E agora a gente tem que colocar 10 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2. Fiquei aqui com 10 pontos altos. Agora eu tenho que completar, pessoal, de quadradinho aqui. Eu vou ficar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um aqui, 7, tá? Então, façam aí 2 correntes e ponto alto. O 7º quadradinho aqui, ó, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. A partir daqui, já é uma repetição, eu vou estender aqui na mesa. Olha, então aqui nós estamos fazendo a folha da nossa tulipa, então a gente já tá repetindo aqui de novo. Começando aqui, ó, a florzinha, e nós vamos fazer toda essa sequência de ponto aqui. Aí, chegando na divisão, a gente tem que ter 7 quadradinhos vazios, ok? Terminei aqui a carreira de número 12, conforme eu expliquei no bloco anterior. Então, aqui, no finalzinho, eu terminei com os 10 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a carreira de número 13, eu subi 3 correntes, virei o pano e já fiz ali mais 3 pontos altos. Deixa eu só virar aqui. E aqui, eu repeti todos os pontos que se pede da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu fiquei com 4 pontos altos, 3 quadrados vazio. Aqui, eu repeti ponto alto sobre ponto alto, que eu fiquei com 10, um quadrado vazio. Aqui é o talinho, né, o caule da nossa tulipa, com 4 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui, ó, bem na divisão, a gente faz 3 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Aí aqui, ó, bem no quadradinho do meio, você só vai colocar mais um total de 3 pontos altos, né? Vai ficar 4, né? Por causa deste primeiro ponto. E a partir daqui é repetição. Vocês vão fazer os 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E vão repetir todos os pontos aqui de base, que são 10, né, ó. Vai repetir os 10 pontos, alto, quadrado vazio, 4 pontos, alto, quadrado vazio, 10 pontos, alto, façam 3 quadrados vazio. No quarto quadradinho, vocês vão só fazer estes 4 pontos alto no total, tá? A única diferença desta carreira vai ser estes 4 pontos alto aqui. Então, vão fazendo de vocês, daqui a pouco eu volto e mostro como é que ficou. Terminei a carreira de número 13, conforme eu expliquei no bloco anterior a distribuição dos pontos. Se ficou dúvida, é só voltar um pouquinho aí na explicação. Aqui no finalzinho, terminamos, né, com 3, 6, 10 pontos alto, 3 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vire o trabalho, façam mais 3 pontos alto. E aqui eu já trabalhei 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Nós vamos fazer agora aqui 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um quadrado vazio. Então, eu fico com 4 quadradinhos aqui e vamos fazer aqui, pessoal, todos esses pontos de base. Vamos ficar com 7 pontos altos aqui. Fiz 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu ponho 4 pontos altos, né? Correspondente aos pontos de base. Do lado oposto, a gente repete o que acabamos de fazer. Primeiro, 2 correntes para fazer um quadrado vazio. Colocamos aqui um total de 7 pontos altos. Fiquei aqui com 7 pontos altos, faço 2 correntes e faço um quadrado aqui vazio, ó, no último ponto de base. Então, a gente tá terminando de fechar as folhas aí da nossa tulipa. Agora aqui, pessoal, é só repetir quadradinho, né, sobre quadradinho, com separação de 2 correntes. Chegando aqui, ó, coloquem os 4 pontos altos. O que acabamos de aprender aqui nessa sequência de colocação dos pontos, nós vamos fazer aqui.
ok? E aqui é só repetir quadradinho em cima de quadradinho e preencher os 4 pontos altos. Finalizada então a carreira de número 14, conforme explicado no bloco anterior aqui, a colocação dos pontos, tá, pessoal? Então, se você ficou com dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo aí na explicação. Então, eu fiz até o final. Aqui eu adiantei a carreira de número 15, vou explicar para vocês agora. Aqui no finalzinho da carreira número 14, terminamos com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, eu subi 3 correntes, virei o pano e já trabalhei ali 3 pontos altos e repeti os quadradinhos. Então, pessoal, a carreira de número 15, ela será a repetição da carreira de número 14, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 7 pontos altos, eu repito 7 pontos altos, quadradinho vazio, 4 pontos altos, quadradinho vazio, 7 pontos altos, aqui é a mesma coisa, ó. De cada lado eu coloquei 4 quadrados vazios e no meio os 4 pontos altos. Então, você só vai repetir aí os pontos que se pede da carreira anterior. Terminado, então, a carreira de número 15, conforme a explicação do bloco anterior, apenas repetimos todos os pontos de base, né, da carreira de número 14, repetimos na carreira de número 15. Então, fizemos assim até o final, repetindo. Terminamos com 4 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, fiz mais 3 pontos altos e também já fiz mais 4 quadradinhos vazios. Precisamos de mais um quadradinho, colocamos 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, completo aqui o restante dos pontos. Vai me dar um total de 4 pontos. Só soltar minha linha aqui mais um pouco. 2 correntes, repete aqui também os 4 pontos alto. Duas correntes e a gente faz do lado oposto primeiro os 4 pontos alto. Deixa eu arrumar aqui. Depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu coloco 2 correntes e no último ponto de base eu faço um quadrado vazio. Então, ele ficou assim. Agora aqui, pessoal, é só continuar fazendo aqui os quadradinhos, 4 pontos altos, aqui os quadradinhos, que vão dar o total de 5, né? Que aqui primeiro a gente vai fazer um a mais, um quadradinho. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, aqui os 4 pontos altos da divisão de um motivo para o outro. Aqui do lado oposto, ó, colocamos 4 quadradinhos vazios e precisamos de mais um. Neste momento, você faz 2 correntes e vai contar 1, 2, no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto e assim completa mais 3 pontos altos aqui. 2 correntes, 4 pontos altos, que aqui é o caulezinho da tulipa, né, o talinho. 2 correntes e do lado oposto aqui eu coloco 4 pontos altos, né, que a gente tem que fazer um lado igual ao outro. Terminou aqui o último ponto, 2 correntes. Aqui já é uma repetição. Aqui nós já estamos aqui, né? Aí é só fazer tudo de novo, né? Essa divisão aqui. Quando chegar nesta outra tulipa, vocês comecem a fazer tudo aqui novamente, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e já volto. Então, aqui eu terminei a carreira de número 16, conforme eu expliquei no bloco anterior aí, a distribuição dos pontos. Se ficou alguma dúvida, só voltar novamente na explicação anterior. Então, pessoal, aqui nós terminamos com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a partir daqui agora, na 16ª carreira, nós vamos trabalhar motivos separados, tá? Então, eu vou explicar este primeiro motivo aqui e tudo que nós fizermos neste desenho,
nós vamos fazer aqui no próximo depois, tá? Então, a gente vai trabalhar um motivo agora de cada vez. Então, ó, nós terminamos aqui a 15ª carreira pelo lado avesso do pano. Agora aqui eu vou fazer uma corrente e vou caminhar aqui, ó, viro o pano e vou caminhar com 4 pontos baixíssimos, tá? Então, ó, no primeiro ponto aqui de base, você introduz a agulha e passa aqui, ó, um ponto baixíssimo por dentro. No segundo ponto, no terceiro ponto e no quarto ponto aqui, faz o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas. Vamos subir 3 correntes e dentro aqui do quadradinho, vamos fazer 2 pontos altos e um aqui na base. Vamos trabalhar 5 quadradinhos vazios, 2 correntes e ponto alto, 5 quadrados. Fiz 4 quadradinhos, pessoal, o quinto aqui, ó, vocês vão fazer por cima desses pontos de base. Então, ó, o canto tá assim por enquanto. Aqui nós vamos preencher tudo com ponto alto. Aqui eu fiquei com um total de 10 pontos altos, lembrando que é 2 pontos altos dentro aqui, ó, de cada quadradinho, tá? Então, ficamos com 10 pontos altos. Agora, nós temos que repetir os quadradinhos aqui do lado oposto. Só fazer 2 correntes e ponto alto. Fiz 5 quadrados vazios aqui do lado oposto. Esse último aqui a gente tem que colocar 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Agora, a gente vai voltar com o trabalho, a gente não caminha mais para frente. Então, faça uma corrente, aí você vira o trabalho e vai caminhar com 4 pontos baixíssimos. Ó, entra aqui no primeiro ponto de base, laça o fio, já passa aqui por dentro da argolinha. Por 4 vezes, ó. Subi 3 correntes aqui e de novo eu faço aqui um quadradinho cheio, né? Com um total de 4 pontos alto. Vou caminhar aqui com quadradinhos vazios, sempre 2 correntes ponto alto. Quando chegar aqui, pessoal, ó, vocês façam 2 correntes e conta no terceiro ponto de base, coloca um ponto alto. E façam mais 3 pontos altos aqui. Do outro lado aqui, a gente continua fazendo quadradinho e no último quadradinho de base, nós temos que ficar com 4 pontos altos. Fiquei aqui com 5 quadradinhos vazio. O último aqui eu coloco 4 pontos altos. Uma corrente, vira o trabalho novamente, que a gente está trabalhando só um motivo de cada vez. Vamos caminhar com os pontos baixíssimos, que são 4. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntes, fazer um total aqui de mais 3 pontos altos, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Agora aqui a gente vai trabalhar quadradinhos vazio, 2 correntes e ponto alto. Aqui a gente coloca mais 4 pontos altos no total, né? Que é o talo, né? Da nossa flor, ó. Então, tá ficando assim. E do lado de cá, a gente só repete os quadradinhos. E o último lá, 4 pontos altos.
Então, aqui ficamos com 4 quadradinhos vazios de cada lado e no meio aqui 4 pontos altos. Depois que eu terminei aqui os 4 pontos altos do canto, eu faço uma corrente, viro aqui o meu trabalho e caminho novamente com 4 pontos baixíssimos. É só introduzir a agulha e passar por dentro da argolinha. Terminou aqui, já sobe 3 correntes, faz 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. E caminha fazendo agora quadradinhos vazios. Aqui onde tem os 4 pontos altos, você ainda continua a colocar os pontos, né? Que são 4 no total, ó. Então, por enquanto tá assim. E do lado oposto, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E os 4 pontos altos ali, né? Pra gente poder fechar o quadrado cheio. Igual eu estou fazendo aqui agora. Uma corrente, vira o trabalho novamente. E vamos caminhar aqui com 4 pontos baixíssimos, tá, pessoal? Então, toda vira aqui a gente faz o ponto baixíssimo, para a gente chegar lá no último ponto, para subirmos as 3 correntinhas. E depois fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai caminhando, fazendo aqui, ó, 2 correntes, ponto alto. Agora aqui, ó, a gente faz 2 correntes e faz um ponto alto. Então, a gente não vai fazer mais ponto alto aqui no meio, tá? Então, agora a gente vai só fazer quadradinhos. Ó, 2 correntes, ponto alto. Cheguei aqui no último quadrado, faço 3 pontos e mais um aqui. Então, ficamos assim com o trabalho por enquanto. Ó, deixa eu colocar aqui na mesa. Agora, nós vamos fazer a vira colocando uma corrente, caminhando com os pontos baixíssimos. São um total de 4 pontos baixíssimos aqui, vai pondo a agulha em cada ponto aqui de base e vai laçando o fio, trazendo para dentro da argolinha. 3 correntes e sobe aqui 3 pontos altos. 2 correntes. Aqui eu faço um quadrado vazio. Então, aqui a gente vai fazendo o processo até a gente ficar com um quadradinho lá na ponta, né? Então, aqui, ó, 4 pontos altos no total, uma corrente, vira o trabalho. Já faz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Segundo, terceiro. E o quarto ponto baixíssimo, 3 correntes. Aí faz aqui, né, o total de 4 pontos altos, assim. Duas correntes. Aqui, ó, eu já fico com um quadradinho vazio apenas. E aqui eu fecho um total de 4 pontos altos. Uma corrente. Deixa eu virar assim, porque fica mais fácil. E aqui, ó, pessoal, eu caminho com 4 pontos baixíssimo. Terminei aqui os 4 pontos baixíssimos, subo 3 correntes. Coloco aqui dentro 2 pontos altos. E um ponto alto aqui na base. Uma correntinha. E aqui a gente já vai cortar o fio, porque a gente terminou de fazer um motivo, ó. Então, a gente começou pelo lado direito, né?
caminhamos aqui com os pontos baixíssimos e terminamos aqui pelo lado avesso do pano. Então, eu vou virar aqui o pano certinho agora, para vocês olharem como é que ficou aqui o desenho, ó. Então, ficou assim a nossa tulipa. Agora, pessoal, para a gente começar a outra tulipa, a gente vai amarrar nosso fio aqui, ó. Então, nós vamos amarrar o nosso fio, ó, no último ponto de base aqui, ó, da divisão do nosso motivo de um para o outro, ok? Então, vocês vão amarrar o fio bem aqui, neste último ponto de base. Vão fazer todo o processo de colocação dos pontos que eu acabei de explicar. Aqui nós vamos subir 3 correntes. 2 pontos altos aqui dentro e um na base. 2 correntes e aqui a gente vai trabalhando os quadradinhos vazios. Então, ó, essa carreira vai ser esta aqui, ó, que nós vamos fazer. Então, a gente tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui eu já tenho 1. Fiz aqui, ó, os 5 quadradinhos. Agora, a gente coloca aqui um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2. Fiz aqui os 10 pontos altos igual aqui. Vamos repetir os 5 quadradinhos e os 4 pontos altos. Então, aqui, ó, 2 correntes. No último ponto de base, já põe um ponto alto. E assim nós vamos trabalhando. Então, pessoal, a partir daqui, eu iniciei para vocês o segundo motivo. Tudo que nós aprendemos neste desenho aqui, vocês vão fazer nesse e nos outros demais, tá? Então, essa carreira aqui, ó, é esta aqui que nós estamos fazendo. Agora, nós vamos virar o trabalho, vamos para a próxima. E assim, nós vamos trabalhando todas as carreiras, né, direito e avesso, conforme eu expliquei aqui, vocês vão fazer neste aqui e nos demais, tá? Ó, vocês observaram que nós iniciamos aqui, ó, a primeira carreira da ponta, né, do barrado aqui pelo lado direito, e a gente termina a última carreirinha aqui pelo lado avesso, tá bom? Então, ó, o segundo motivo, ó, eu comecei aqui e parei aqui. O terceiro motivo, eu vou começar aqui, ó, neste último ponto de base e vou terminar, aqui, ó, nesse primeiro ponto de base aqui. E o último aqui também, a gente vai começar aqui, ó, neste último ponto de base e vai terminar aqui neste quadradinho, tá? Na hora que chegar aqui para fazer os 4 pontos altos, daqui você vai fazer uma corrente, vai virar o pano e vai trabalhar os 4 pontos baixíssimos. Eu vou fazer o meu aqui, os motivos que faltam aqui. Eu volto, mostro para vocês em detalhes mais uma vez, tá? Sempre começa pelo lado direito, tá, pessoal? Quando for iniciar o motivo aqui para ser trabalhado. E daqui a pouquinho eu volto, porque a gente depois vai fazer um acabamento aí no nosso barradinho. E vão fazendo assim conforme eu expliquei neste primeiro desenho aqui, tá? Tudo que eu fiz aqui nessa pontinha, vocês vão fazer nos demais. Finalizei, pessoal, então aqui cada motivo aqui do barrado, igual eu expliquei no bloco anterior, tá? Então, só relembrando, o primeiro aqui eu ensinei vocês, a gente começa pelo lado direito, finaliza a última carreira pelo lado avesso. Então, nós iniciamos nosso trabalho aqui, né? E finalizamos aqui. Para começar o outro motivo, a gente inicia aqui, ó, no último ponto de base e vai aqui, ó, até o primeiro ponto de base. Aí trabalha direito, avesso, direito e aqui termina do lado avesso. Então, assim, ó, eu amarrei aqui o fio e fui até aqui. E o último aqui também, ó, eu amarrei o fio aqui e trabalhei, ó, os 4 pontos altos já direto aqui dentro deste quadradinho no final aqui do nosso barradinho, tá? E daqui eu subi, fiz os 4 pontos baixíssimos, né? Depois subi 3 correntinhas e fui trabalhando aqui a sequência igual eu ensino aqui no primeiro. Então, agora vamos fazer aqui um acabamento, ó, eu já amarrei a minha linha aqui no primeiro ponto de base. Fiz um nozinho aqui, né? E no primeiro ponto aqui, ó, eu puxo a linha para a gente poder começar a trabalhar. E eu já faço aqui 3 correntes.
Aí eu ponho um ponto baixo aqui no próximo ponto, 3 correntes, e aqui a gente vai colocando 3 correntinhas e um ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto, né, da carreira aqui, onde a gente vai fechar o ponto baixo. Eu vou colocar 3 correntinhas e o ponto baixo. Se você achar que tá repuxando, pode colocar 4, tá bom? Então, este é o acabamento que eu gosto de fazer nesses barrados que dão ponta. Então, aqui, ó, nós vamos chegar aqui no topo. Eu fiz as 3 correntes, eu tenho 4 pontos altos, vou fazer 4 pontos baixos aqui. E a gente segue descendo agora com 3 correntes e prende no último ponto de base um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até chegar lá embaixo. Então, aqui, pessoal, olha, eu já fiz o primeiro motivo aqui, colocando as correntes e o ponto baixo. Agora, de uma divisão de um motivo para o outro aqui, você vai fazer apenas uma correntinha, pode fazer 2. E já prende aqui, ó, com ponto baixo. E volta a fazer 3 correntes e vai prendendo aqui, ó, no ponto, no primeiro ponto de base, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo. Cheguei novamente aqui no topo. Eu faço 3 correntinhas e aqui eu ponho um ponto baixo para cada ponto alto de base aqui, ó. E segue descendo com 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes e ponto baixo. E quando chegar ali na divisão do trabalho, são 2 correntinhas, tá, pessoal? Então, eu vou terminar o meu, daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o trabalho. Fizemos todos os motivos aqui com o ponto baixo e as 3 correntinhas aqui na pontinha, 4 pontos baixos para cada ponto alto aqui de base. Então, aqui nós vamos finalizar o trabalho fazendo 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. E vamos caminhando para chegar lá no final. Lembrando que se você achar que ficou muito apertadinho com 3 correntes, né, pode fazer 4, tá? Depende muito da tensão de ponto de cada um. Então, aqui, ó, eu faço 3 correntes, aqui, ó, no último ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e aqui a gente alonga o fio para cortar. Então, aqui a gente já pode cortar, depois a gente passa o fio aqui entre os pontos, por trás aqui para fazer o acabamento. Então, pessoal, este é o barradinho de tulipa que eu queria muito trazer para vocês hoje. Eu achei ele muito bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram comigo até agora para poder aprender este lindo trabalho. E se você já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da sua inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!